Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa. A aula de hoje ela está vinculada ao curso de fluidos magnéticos que a gente vem gravando aqui já há algum tempo. E assim, eu tenho uma novidade, né? Nos últimos meses, talvez, assim, eu estava só gravando aula num esquema remoto, solitário, eu em casa falando para uma câmera. E na aula de hoje temos pessoas especiais, temos aqui meus alunos de verdade, pessoas de carne e osso que estão acompanhando essa gravação de suas casas em outras telas, né, de maneira meio que síncrona, e eu estou aproveitando para gravar, de fato, essa aula e pôr aqui no canal. E por que que eu estou querendo meio que contar essa historinha aqui antes de a gente começar a gravação? Pelo seguinte motivo. A maneira pela qual essa matéria vem sendo ministrada hoje em dia institucionalmente na Universidade de Brasília, né, ela revela um aspecto muito interessante da natureza desse curso em si. A gente atualmente está com 4 alunos, né? Temos 4 alunos formalmente matriculados nessa matéria esse semestre na UNB. Historicamente sempre foi assim, né? Eu me recordo que quando eu comecei a tentar ministrar um curso de fluidos magnéticos na UNB, era assim, 2 alunos, 3 alunos, quando tinha 5 alunos estava cheia a turma, sabe? Isso revela um aspecto interessante da natureza desse conteúdo, assim, porque eu sou de um departamento de engenharia mecânica, né? E esse curso é um curso assim muito mais, eu acho que da física do que da engenharia em si. É muito técnico, é muito específico, ele envolve uma fusão assim de assuntos de áreas aparentemente muito diferentes. Não é muito comum você ter na engenharia um curso dessa natureza. Mas fato é que a mecânica dos fluidos, historicamente, no Brasil principalmente, ela sempre teve, sabe, assim, muito vinculada a esses departamentos de engenharia, um pouco na matemática, um pouco na física. Então, assim, alguns assuntos que a gente aborda nessas disciplinas são assuntos que não têm uma área mãe muito bem definida. Porque essa ideia de área do conhecimento é uma ideia, assim, muito grosseira, né? Hoje em dia a gente percebe cada vez mais uma fusão assim entre áreas muito diferentes, problemas cada vez mais interdisciplinares, assim. Isso se reflete mais ou menos na dinâmica dos cursos que eu ministro. Então, o curso de fluidos magnéticos é um curso super legal, denso, cheio de informação maneira, é um curso que tem meio que uma revisão de eletromagnetismo, uma revisão assim de mecânica dos fluidos, uma junção dessas áreas, uma coisa linda e que dá um trabalhão de preparar e que é difícil de ministrar, e é sempre assim, 2 alunos, 3, 4, então assim, eu percebo que isso tem a ver com a natureza do assunto em si. Bom, dito isso, né, eu queria começar a aula de hoje tentando dar uma motivação do assunto que a gente vai explorar aqui, que é magnetização de equilíbrio. Eu acho esse assunto muito importante, porque ele é fundamental para que você entenda essa conexão que existe entre o micro e o macro na hidrodinâmica de fluidos magnéticos, mas para que vocês entendam assim o motivo maior da aula de hoje, para além dessa questão conceitual, vocês vão lembrar comigo, assim, espero que lembrem, que a gente tinha uma equação de evolução para a magnetização de um fluido magnético. Lembra? dm/dt, a derivada material da magnetização. Esse cara aqui era igual, eu tinha a vorticidade do meu escoamento, que multiplicava a magnetização. Eu tinha aqui mais um termo, que acho que era M vetorial H, vetorial M, que era um termo precessional vinculado a um torque restaurador, né, que tentava tipo, realinhar de volta as partículas na direção do campo, enquanto a vorticidade estivesse tentando meio que perturbar as partículas e bagunçar elas. E eu tinha aqui um termo, que era um termo de relaxação muito simples, sobre uma escala de tempo tal, eu não lembro se chamei de tal S, tal M, agora eu não lembro porque, enfim, mas tal, uma escala de tempo, e que esse cara multiplicava M0 menos M. Isso aqui é uma equação fenomenológica de evolução para a magnetização proposta pelo Chiliomis. Isso aqui é do Chiliomis de 1971 ou 2, eu não lembro, acho que é 1, naquela revista de física da União Soviética, assim. Então aqui a gente tem mecanismos muito claros assim que regem essa dinâmica de magnetização, né? Tem aqui o termo 1 que está vinculado à vorticidade, é um termo, né, que a gente poderia falar que está vinculado a esse mecanismo, eu vou chamar de termo de vorticidade.
esse termo aqui, ele tem a função de bagunçar as coisas. Então a vorticidade ela vai querer tipo, girar as partículas na sua direção, bagunçar no sentido de competição com esse campo que quer alinhar. Tá? A gente tem esse termo 2, que é esse cara aqui, que é o termo então que eu vou chamar de precessional, ou termo de precessão. Eu nem sei escrever precessão, galera. É assim que se escreve, velho? Hoje eu tenho consultores aqui. Temos 2 joinhas. É que nem aquele programa O Show do Milhão, que você pergunta aos universitários, né? Então, assim, eu tinha aquela ideia quando eu era moleque, assim, de que, caralho, velho, os universitários, os bichos sabem pra caralho, velho. É só perguntar pra eles. Aí eu comecei a ver o Show do Milhão e vi, meu irmão, esses bichos não sabem porra nenhuma, velho. Ficava meio de cara, assim, quando eu era criança, e ficava, porra, o que esses universitários estão estudando? Depois eu virei universitário e tal, fui entender que realmente existe uma heterogeneidade muito grande no contexto, mas enfim, hoje tem meus universitários aqui na minha tela da direita para me ajudar, caso eu não saiba escrever mais as coisas. E o termo 3 é um termo de relaxação. Pronto. Eu acho bom a gente interpretar direitinho essa equação, porque a aula de hoje vai ser sobre esse cara aqui, ó, o M0. A gente vai ficar uma aula inteira deduzindo um monte de equação, conta, modelo, vai falar de mecânica estatística, de Boltzmann, função hiperbólica, o caralho, só para esse cara aqui, pro M0. Então eu estou contextualizando antes do ponto de vista físico para vocês entenderem, velho, aonde que isso vai se aplicar, tá? Isso aqui é a aula de hoje. Deixa eu pôr aqui em cima. A aula de hoje. É uma aula sobre o M0. Agora, veja, eu vou chegar no M0 por meio de um pequeno experimento mental muito simples, baseado em cima da física mesmo, de um fluido magnético, olhando para essa equação. Bom, tenho 3 mecanismos, como eu expliquei. O campo que quer alinhar as partículas na sua direção, que tem a ver com esse termo de precessão, a vorticidade do escoamento que quer desalinhar, esses caras vão ficar brigando, e é essa briga entre 1 e 2 que vai dizer o tanto que M, que é o valor local, naquele instante de tempo da magnetização, vai convergir ou vai divergir em relação a esse M0. O desvio em relação ao equilíbrio, que é o termo 3, ele vai ser medido por meio desse balanço de mecanismos que vai estar ali brigando para reger essa dinâmica que vai ser 1 e 2. Um campo alinha, a velocidade desalinha, e essa briga vai falar o tanto que o M vai se desviar do equilíbrio. Por quê? Porque quem gera o desequilíbrio é essa briga. É a briga entre 1 e 2, que gera um possível desvio de um estado de equilíbrio. Então, desequilíbrio aqui tem a ver com o flow. O escoamento vai perturbar aquela magnetização, vai tirar ela do equilíbrio, e o tanto que ele vai tirar ela do equilíbrio, que tem a ver com 3, vai estar associado à briga do termo que quer desalinhar e do termo que quer restaurar, 1 e 2. É muito clara essa equação. Esse tal é uma escala de tempo de relaxação. Esse cara é fundamental. Então, esse tal aqui é um tempo de relaxação magnética. O que a gente chama de relaxação aqui? Relaxação está sendo usado no sentido de medir uma resposta temporal. Por exemplo, como é que a gente costuma se referir a isso num contexto de suspensão? Você imagina que você pega uma esfera e põe no fluido viscoso e põe essa esfera para sedimentar. Quando ela começa a sedimentar, ela está com velocidade inicial 0. Aí você solta ela. Aí tem a gravidade, ela começa a acelerar. Só que ela vai acelerando, acelerando, e o arrasto viscoso resistivo ao movimento é proporcional a essa velocidade. Então, conforme ela vai acelerando, a força que resiste a ela também vai aumentando. Até que chega um ponto que esse cara meio que equilibra essas duas forças e a partícula atinge velocidade terminal. O gráfico disso num tempo seria alguma coisa do tipo assim, nesse problema. Eu estou falando, poderia estar escrevendo. Então tem aqui a partícula, ela vai sedimentar, gravidade, vai ter uma força aqui resistiva, de arrasto, aqui ela está imersa num líquido viscoso, então aqui tem um fluido, e aí vai ter uma competição entre a força de arrasto, a gravidade, vai chegar uma hora que esse cara vai atingir uma velocidade terminal, como eu expliquei, e o gráfico disso daqui seria uma coisa assim no tempo, velocidade, na componente na direção Z, então direção Z essa aqui, em função do tempo, vai começar com velocidade 0, vamos pôr um módulo, tá? E esse cara então vai acelerar, acelerar, uma hora ele para
e atinge velocidade terminal e fica lá bonitinho. Eu estou impressionado com a qualidade dessa linha horizontal que eu fiz sem régua, velho. Porra, impressionante. Evoluí na minha estrada de uso dessa lousa digital. Também tanto tempo, né? Então, esse tempo aqui que a partícula demora para chegar nesse estado seria um tempo de relaxação para a gente. Então tem a ver com o tempo que a coisa demora para responder à ação de um mecanismo externo. Aqui no caso o mecanismo é a gravidade. Assim. Aqui no contexto magnético é a ação do campo, essa briga de mecanismos. Então o tal mede o tempo de resposta médio das partículas magnéticas. O que aconteceria com M, para onde... Pergunta para vocês aqui, né? Refletirem assim. Qual seria, olhando para a equação 1, o limite de M, então qual seria o limite de M quando tal tende a zero? Olha para a equação 1 aqui. Ou seja, se o tal é muito pequeno, temos termos 1, termos 2 e termos 3. O que vai acontecer com o termo 3 quando o tal tende a zero? Ele vai ser o termo dominante, ele explode, ele domina os outros. Então, se o tal tende a zero, o termo 1 e 2 não fazem nada e M tende para M0. Porque não tem essa competição num tempo suficientemente longo. Então, o limite disso daqui seria o próprio M0 num tempo, vamos pôr assim, suficientemente longo. Cientemente longo. Então, vocês lembram comigo, assim, que quando eu falo em magnetização, eu estou falando já de uma propriedade média local que tem a ver com esse grau de alinhamento dos dipolos magnéticos das partículas. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho, uma figura da minha tese de doutorado, que se baseia em simulação de muitos corpos, que mostra uma comparação... Deixa eu pôr aqui, ó. E diminuir também está muito grande, pelo amor de Deus. Calma aí. Deve estar toda achatada agora. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, aí vai ficar uma coisa bonitinha. Aqui a gente vai com uma lousa legal, né? Então essa figura mostra uma comparação entre dois instantes de tempo diferentes da minha microestrutura numa simulação computacional de dinâmica de muitos corpos, né? Que mostra como que as partículas tendem a se alinhar na direção de um campo após um certo tempo de simulação. Isso aqui seria para tempo t igual a zero, aqui seria para um tempo t, que eu não sei quanto que é, mas modo que zero, assim, tá? Elas começam cada uma com um dipolo para um canto, ó, para baixo, um dipolo aqui para cima, um para a esquerda, um para a direita. Então, cada dipolo numa configuração, nesse instante de tempo, m é zero. Eu não tenho um valor médio, porque essa média, cada uma está para um canto, não tem uma média. Nesse contexto aqui, M já é diferente de zero, né? Vai ter um tempo entre A e B. Aqui o tempo vai estar agindo como um recurso de percepção de mudança de configuração na minha microestrutura. Se eu faço um gráfico, deixa eu ver se eu acho aqui, acabei de fechar minha tese, eu acabei de abrir ela, acabei de fechar, mas eu tenho aqui fácil essa informação. Só um segundo. Vocês devem estar vendo assim uma outra tela minha. Eu estou escrevendo aqui um projeto, então deve ter outra coisa que vocês estão vendo aí. Mas enfim, deixa eu só abrir aqui a minha tese com outro aplicativo, porque eu quero mostrar um gráfico que tem a ver com essa figura para vocês. Tá, então beleza. E aí o gráfico seria esse. Se eu pego, por exemplo... Esse aqui é bem legal, esse gráfico, velho. Deixa eu mostrar para vocês. É legal porque eu cheguei num ponto hoje em dia em que eu posso usar assim, coisas que eu fiz na minha tese para dar aula, cara. Isso aqui é uma coisa, porra, massa demais isso, né? Então, num tempo suficientemente longo, o que eu teria seria isso daqui, ó. Isso aqui é um gráfico que mostra... Deixa eu fazer um negócio aqui que está muito feio. Só um segundinho, galera. Vou pegar isso daqui, diminuir, porque não está tão grande. Já pus aqui. Isso aqui eu posso aumentar um pouquinho para a gente poder ver melhor. Pronto. Então, aqui eu tenho esse gráfico do comportamento da magnetização, isso aqui na verdade está sendo aqui normalizada pelo valor da magnetização de equilíbrio, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, pelo tempo, né? E aí eu tenho várias curvas aqui, uma curva que tem essa baguncinha aqui, que faz esse negócio meio estranho, que é muito atípico, essa curva pontilhada aqui outras duas curvas. Cada curva dessa, ela foi confeccionada por uma simulação computacional
que tirava a cada instante de tempo a média desse alinhamento efetivo dos dipolos de cada nanopartícula naquele time step e usava isso como valor, como input, né, no eixo Y desses dois gráficos. Então, por meio de uma simulação de muitos corpos, que tirava a cada instante um monte de média em cima de um monte de partícula, eu pude traçar o comportamento temporal da evolução da magnetização num ponto de ferrofluido, porque essa minha simulação aqui, esse monte de partícula é um ponto. Eu estou simulando um ponto de fluido magnético, né? Em termos do que acontece com as partículas ali dentro e linkando esse comportamento dinâmico das partículas com uma propriedade média, que aqui no caso seria a magnetização, para aquele ponto, para ver como é que esse cara se comporta em função do tempo. Então esse tempo aqui, que no caso, sei lá, chegou mais ou menos até aqui, ó, perdão, para essa configuração pontilhada, aqui mais ou menos, ó, já meio que saturou. Para a configuração da linha contínua fininha, ele dá uma oscilada nesse contexto, aqui ele saturou. O que eu estou mudando de uma linha para outra? Eu estou mudando o tempo de relaxação das minhas partículas. Isso é feito por meio do número adimensional chamado número de Peclet. Então, no meu contexto, eu mudo o número de Peclet, eu mudo esse parâmetro adimensional que tem a ver com o tempo de resposta das partículas e o tempo que a minha propriedade média, que depende de uma estatística que é feita em cima de um monte de partícula, também muda, né, para saturar. Então eu estou mudando aqui o tempo de relaxação. O que eu sei é que quando esse tempo tende a zero, a minha magnetização tende ao seu valor de equilíbrio, que seria esse valor aqui num tempo suficientemente longo, tá bom? Beleza. Então agora, na aula de hoje, o meu objetivo vai ser tentar apresentar para vocês, porque como esse cara é importante e aparece na equação, eu tenho que ter um modelo para ele. Quem é o M0? Ele depende do que o M0? Como é que eu estimo o M0? Já que o M0 ele é um parâmetro que tem a ver, como eu mostrei, com a simulação de muitos corpos, com a microestrutura, mas ele aparece numa equação diferencial parcial contínua do campo de magnetização, então eu tenho que ter um modelo para M0, eu tenho que dar algum valor para eu meter aqui nessa equação. Eu alimento com o que esse M0 aqui? E o que eu vou mostrar para vocês é que a gente tem alguns modelos teóricos, né, que se baseiam em argumentos, assim, às vezes muito da mecânica estatística e tal, com muita matemática, que são propostos para você tipo, estimar esses modelos de equilíbrio. O mais famoso deles, que é o que eu quero apresentar na aula de hoje, é o modelo de Langevin. Eu não sei se a gente vai ter tempo, se vai conseguir aqui, numa aula, deduzir esse modelo inteiro, mas pelo menos eu vou começar o processo, vou organizar aqui algumas ideias, para tentar chegar lá, então vamos nessa. Objetivo daqui para frente, buscar um modelo teórico para estimar a magnetização de equilíbrio de um fluido magnético, porque eu sei que é para esse valor que as coisas tendem quando o tempo de resposta das partículas é muito pequeno, tende a zero. Na verdade, pessoal, existe uma outra questão que é importante ser colocada, que é o seguinte: quando M tende a M0, quando tal, que é esse tempo de relaxação, tende a zero, eu estou no limite superparamagnético. O limite superparamagnético é um limite que vai ser amplamente utilizado para simplificar bastante as coisas, que na verdade já presume, já estabelece, já parte da premissa de que o tempo de relaxação das partículas tende a zero, que M tende a M0. Então bora lá em busca de um modelo para M0. Eu vou até colocar isso como se fosse o título, assim. Agora uma pergunta, pessoal. Fica melhor com fundo branco assim ou com aquele fundo gráfico, assim, para os meus alunos, para os universitários que estão comigo aqui agora? O dedo. Gráfico? Temos gráfico, então o gráfico ganhou, que legal. Então vamos voltar para o gráfico aqui. Pergunta completamente irrelevante do ponto de vista pedagógico, Se bem que eu não sei, né? Porque às vezes para fazer uns gráficozinhos desse aqui, fica do caralho esses gráficozinhos assim. Ajuda, né? Minha lousa eu não tenho como fazer isso. Mas enfim, foda-se, a lousa é muito melhor do que isso de qualquer jeito, né? Deixa eu pôr uma página aqui após. É aquela coisa assim, já que eu tô sofrendo com esse esquema de EAD, que eu tô aqui sendo obrigado a ficar o dia inteiro numa cadeira, olhando para uma tela, sem conviver com pessoas, eu fico inventando assim, não, mas pelo menos isso aqui é melhor. Foda-se, assim, continua sendo bem pior dar aula em modo remoto, né? Prefiro uma lousa com giz, com rinite e com alunos em carne e osso na minha frente do que um negocinho desse aí sem os alunos. Bom, então para ficar claro aqui o que eu quero da minha vida nesse momento, queremos
um modelo teórico para representar a magnetização de equilíbrio. É isso que queremos nesse momento. E vamos buscar então. O modelo, então, como eu falei que eu vou apresentar, é o modelo do Langevin. Langevin foi um grande físico teórico do início do século XX, era brother do Einstein, era brother da Marie Curie, era um cara que estava ali andando com a galera certa na época certa, né, numa das épocas mais interessantes da história da física moderna, tá? Esse modelo, assim, ele vai usar uma série de argumentos, né, essa teoria vai usar uma série de argumentos, uma série de ideias para tentar chegar numa representação desse modelo teórico de equilíbrio para a magnetização. Então a primeira delas vai se basear numa coisa que a gente já viu aqui, que é a expressão por um torque magnético que atua em cima do material magnético. O torque por unidade de volume, né, que atua num meio magnetizável, que tem uma magnetização M, ele poderia ser dado pela seguinte expressão. Um pouquinho, ó. Vou chamar de cara, TV, porque é por unidade de volume, tá? Depois eu ponho aqui uma legenda. Esse cara, eu sei que esses torques por volume tem a ver com μ0 M vetorial H, de tal sorte que o módulo do torque por unidade de volume que atua no meio magnético, ele seria μ0 mh seno θ, né? Porque aqui eu tenho um produto vetorial. Isso aqui seriam torques magnéticos por volume, atuando no material magnético, tá? Então essa expressão aqui eu vou chamar de equação 1. Vai ser um cara importante para mim. Agora, se a minha partícula magnética, entendam já que é magnética, possui um volume Vp, e a gente aprendeu que existe uma relação entre magnetização, média de aumento de dipolo ou magnitude e volume, né, em tal sorte que M é igual à magnetização, sei lá, do sólido, da partícula, por Vp, então que seria momento de dipolo, perdão. Opa. Isso, de dipolo da partícula. E M é magnetização, essa relação pode ser utilizada. Eu posso então escrever né, como sendo o módulo desses torques por unidade de volume. Esse cara vai ser μ0 ms sobre Vp H seno θ. Se eu passo o volume para lá, né, multiplicando aquele torque por volume, eu vou ter então que o volume da partícula vezes o torque por unidade de volume que atua sobre ela, ou seja, o torque que atua em cima da partícula, vamos pôr assim, ele vai ser μ0 ms H seno θ. Essa aqui vai ser uma equação que eu vou chamar de nada. Por enquanto vai ser só isso mesmo. Deixa essa equação aqui sem número, mas bora pelo menos circular ela, para ela não ficar meio que perdida na lousa, não ficar solta. E depois a gente vai recorrer a ela quando a gente precisar continuar o processo. Vou fazer o seguinte, torque magnético atuando em cima da partícula. É bom a gente comentar isso daqui. Torque magnético atuando em cima da partícula. Veja que esse modelo de Langevin, ele começa de um lugar meio tipo, tá, né? E daí? E ele vai passar por vários lugares estranhos, assim. Tipo, a dedução desse cara aqui envolve vários argumentos que você meio que já viu em vários lugares, que vão meio que agora se organizar, se concatenar na forma de produção de um discurso científico para chegar num modelo teórico. Então estamos aqui tentando explicar uma teoria que não é minha, que é do senhor Langevin, né, que já se foi há muito tempo. E isso começa então com essa expressão do torque. Em seguida, a gente poderia pensar o seguinte, tá, se eu tenho aqui minha partícula magnética e ela está tipo, apontando para o dipolo dela para um canto, que não é o canto da direção do campo aplicado, ou seja, existe um desalinhamento entre a direção do campo e a direção θ desse momento de dipolo da partícula, esse campo ele vai gastar uma certa energia para tirar a partícula de onde ela está
e puxar ela para se alinhar com ele. Então, por uma perspectiva energética, eu poderia falar o seguinte, deixa eu pôr aqui o meu texto, que eu acho que é mais rápido, tá? Por uma perspectiva energética, podemos falar o seguinte, texto, cor de vermelho. Por uma perspectiva energética, podemos propor uma expressão para a energia gasta ou empreendida pelo campo magnético para orientar uma partícula em sua direção, dado que exista inicialmente um ângulo θ, que eu vou depois desenhar aqui, entre o momento de dipolo da partícula e a direção do campo aplicado. Agora eu estou começando a querer investigar outras questões. Por uma perspectiva energética, esse campo aí que vai ter que desempenhar um certo esforço para pegar uma partícula que está desalinhada em relação a ele em termos de dipolo por uma quantidade θ, então aqui seria um ângulo θ. Ficou um θ horrível, deixa eu até pôr um pouquinho menor. Deixa eu dar um zoom também aqui, que eu acho que vai fazer bem para minha vista. E também de vocês também, né? Então, esse ângulo θ. Agora eu acho que eu já vou colocar aqui, velho, esse caderno meio que fundo branco, velho. Porque para ler acho que fica melhor para isso daqui. Por mais que os meus universitários tenham votado no papel quadriculado, eles não serão atendidos nesse momento. Bom, então essa energia W que a gente tem, né, que esse cara gastaria, ele vai ser a integral de 0 a θ desse torque, desse módulo, desse torque atuando na partícula. Esse cara é função de θ, né? De θ. Olha que interessante. Aqui eu tenho um seno de θ, né, na minha expressão para o torque, quando eu pego o módulo dele, né? Então, eu tenho um torque que é função de θ, e faz sentido, tem que ser mesmo, né? Se eu tenho que girar uma partícula que está mais desalinhada em relação a eu, que sou o cara que vou girá-la, isso tem que ser, eu tenho que fazer um torque maior para isso. Então a energia também gasta é maior. Repara uma coisa interessante, porque torque, velho, é uma grandeza que é força vezes deslocamento, é Newton vezes metro. Já é a mesma unidade de energia. Joule é força vezes deslocamento. Então esses caras têm a mesma unidade. Né? O que vai mudar aqui é que nem aquela coisa. Se energia é força vezes deslocamento, essa energia, num contexto mais angular, vai ser torque vezes deslocamento angular. O que é deslocamento vira ângulo, o que é força vira torque num contexto de coisas que giram. Tá? Então aqui eu tenho uma expressão, uma proposta para essa energia que o campo faria para pegar as partículas e orientá-las em sua direção. Isso daqui, se eu substituo aquela minha expressão que eu tenho para o torque, eu vou ter então a integral entre 0 e θ de μ0 ms h seno θ dθ. Isso daqui é a coisa mais fácil do mundo tu integrar. Isso aqui, mesmo que tu tenha dificuldade em cálculo, isso aqui tu vai conseguir integrar. Aqui eu vou ter menos cosseno de θ, né? E esse cara vai ser avaliado entre 0 e θ. Se eu faço essa minha avaliação, eu tenho que essa energia vai ser igual a μ0 msh, que multiplica 1 menos cosseno θ. Top! Essa aqui é a minha equação 2. E olha que legal. Vamos aqui abrir uma pequena análise dessa equação assim. Se θ é igual a 0, ou seja, a partícula já está alinhada no campo, essa minha energia W vai ser quanto, galera? Vai ser 0. Cosseno de 0 é 1, 1 menos 1 é 0. Então o campo não tem que fazer energia para alinhar, a partícula já está com ele já. A energia é 0. Está suave, está tranquilo, está favorável. Se θ é igual a π, aí, meu irmão, esse cara está longe, está do lado oposto. Eu tenho que puxar ele com toda a força. Cosseno de π é menos 1, 1 menos menos 1 é 2. Essa energia é máxima, essa energia ela vai valer 2 μ0 ms h. Então é energia máxima, esse aqui seria o ponto de massa.
Então, massa, tem uma expressão também para energia. Isso aqui vai ser útil para mim. Só vou escrever aqui que isso aqui é máximo. Beleza. Vamos ver como é que está essa lousa aqui agora. Tá uma lousa bonita, tá uma lousa elegante, tá uma lousa suave. Maravilha. Agora, tudo isso daqui, galera, são informações que... E daí? O que isso me ajuda? Por enquanto em nada, assim, isso vai ser... Estou preparando o terreno, vocês estão sentindo, né? Que eu estou preparando o terreno para uma coisa que vai se desenrolar diante dos nossos olhos e de tamanha beleza, assim, que vocês não vão nem acreditar. Eu acho, assim, essas deduções todas muito bonitas. Eu sinto muita saudade da época que eu era um aluno, cara, e que eu, assim, não sabia nada disso, e que eu estava aprendendo isso, eu falava, caralho. Hoje, assim, eu revivo um pouco desse sentimento dando aula. Mas, assim, estudando em casa sozinho não é a mesma coisa, saca? Tipo, do que você ver pela primeira vez a coisa, alguém te explicando, né, numa interação humana, assim, é tão legal. Mas, enfim, isso daí eu estou preparando o terreno. Então, vamos agora começar a colocar uma coisa mais, assim... estatística no jogo. Vamos começar a incluir aqui a estatística. Eu vou escrever o seguinte para vocês, para preparar o terreno. Eu achei doce, ficou pequena aquela letrinha, vou pôr um pouquinho maior aqui. Bom, vamos agora então. Eu só pôr de verde, porque eu quero mudar a cor para não ficar uma coisa todo mundo na mesma cor. Pronto, ficou bonito. Então vamos considerar agora uma distribuição de partículas. Pronto, eu estou com uma partícula só, um fluido magnético tem um monte de partícula. Então eu vou ter que começar a incluir aqui o efeito de uma multiplicidade grande de partículas e, consequentemente, vou ter que trazer coisas da mecânica estatística para o jogo para poder falar algo a respeito de uma propriedade média, que é a magnetização. Para que a gente possa incluir, então, para isso, vamos introduzir uma função distribuição angular. Essa função distribuição angular eu vou chamar aqui pra gente de N. Oh, meu Deus. Tire essa reguinha. De N θ, tá? E aí, para buscar uma fórmula para isso, eu vou escrever o seguinte. Na ausência, eu vou escrever uma frase, falar, tá, não faço a menor ideia, não sei porquê, depois eu vou explicar. Mas na ausência de um campo aplicado, o número de partículas que possui dipolos alinhados entre, aí aqui eu vou escrever θ e aqui eu vou escrever uma outra coisa, é dado por... Aí agora, vamos pegar aqui a caneta. Eu vou tirar aqui essa aspas, porque depois eu não vou ter tipo aonde fechá-la. Não vou saber fazer isso, vai ficar uma bagunça. Então, o que eu quero falar é o seguinte, que sem um campo aplicado, o número de partículas que tem dipolos alinhados entre θ e θ mais dθ, então entre uma faixa de ângulos possíveis, sem um campo aplicado, num contexto isotrópico, num contexto não determinístico, num contexto randômico, num contexto em que ninguém tem nenhuma preferência por se alinhar a nenhum tipo de lado, seria o famoso isentão dos dias de hoje, que é amplamente criticado por ser isentão, você tem que ser alinhado com alguma coisa para poder ter voz ativa na existência, senão você será cancelado sumariamente. Então, do ponto de vista assim, da mecânica estatística, do ponto de vista de uma distribuição isotrópica, que cada partícula aponta para um lado, eu tenho já uma expressão que eu vou explicar de onde que vem para esse número de partículas, que seria dado por nθ dθ, esse aqui seria o número de partículas que sem um campo teria um alinhamento entre θ e θ mais dθ. Esse cara vai ser dado pela seguinte expressão. N é uma função de θ, dθ, isso aqui vai ser igual a N maiúsculo, que é o número total de partículas, que multiplica 2π seno de θ dθ sobre 4π. E aqui eu vou fazer uma provocação. Você vai falar, esse bicho é mais doido do que eu pensava. Mas, ok, acha. 1 ao quadrado. Tá, 1 ao quadrado é 1, foda-se. Mas 1 ao quadrado. Eu quero deixar esse cara aí, porque eu sou muito doido, tá? Só por isso. Depois eu vou explicar por quê. Isso daqui, se eu corto, eu vou cortar π com π. Isso vai dar N sobre 2 seno θ dθ.
Esse cara vai ser amplamente usado. Até aqui, ele caiu assim de paraquedas. Vocês devem estar sentindo muito desconfortáveis. Eu espero que estejam sofrendo nesse momento. De desconforto, de caralho, que angústia, ele colocou uma informação e não me explicou. Eu torço para que isso esteja acontecendo com todo mundo que está aqui ao vivo, que está aí no YouTube. Por quê? Porque sem esse sentimento você não terá jamais na sua vida a possibilidade de aprender qualquer coisa. Você vai ficar só ali balançando a cabeça. O aprendizado ele envolve um desconforto, assim, caralho, que porra é essa? Que aí você vai atrás e você entende. Aí também tem um alívio, né? Eu acho que é um desconforto que ele vem para chamar o alívio do entendimento. Então, espero que estejam todos sofrendo de desconforto ao ver a equação número 3 aí, falar de onde que esse cara tirou isso. E aí eu vou mostrar para vocês para aplacar esse sofrimento, porque eu tenho amor pelos meus alunos e por isso eu quero que eles sofram um pouquinho antes de terem esse prazer da recompensa, do aprendizado, do entendimento, que é tão legal, que é para isso que a gente vive aqui, né? Então, eu vou mostrar uma figurinha que eu tirei do livro do Rosenzweig, que vai explicar melhor essa expressão e de onde que eu tirei ela. Eu vou até puxar ela junto com a caption para ficar uma coisa... Nossa, tá muito grande, meu Deus. Não preciso disso, não. Esse bicho, ele cola os negócios tão grandes assim, velho. Parecendo que eu tenho mania de grandeza, velho. Eu sou um cara tão minimalista, assim. Eu contava para uns amigos meus esses dias, assim, que quando eu morava em Campinas, dava aula no Unicamp, eu morava numa kitnet, eu tinha uma bicicleta, eu não tinha carro, e eu tinha, assim, como utensílios de cozinha, 2 garfos, 2 colheres e 2 facas. Eu fiquei nessa condição por 2 anos, assim. Não tinha 3 garfos, porque não tem necessidade, assim. Eu morava sozinho e tal, no máximo recebia, sei lá, uma pessoa, uma amiga, sei lá. Então, assim, era 2, velho. 2 garfos, 2 facas e tal. Então, eu tenho uma certa atração pelo minimalismo. Aí, em compensação, tenho 5 guitarras, 2 pianos, 2 violões. Então eu compenso no lado musical. Também não posso também tirar onda de minimalismo. Mas do ponto de vista de dimensões, assim, eu acho que uma figurinha pequenininha num canto está mais que suficiente. E aí, que figurinha que é essa? Que diabo de figura é essa? O que isso tem a ver com essa expressão número 3? Olha só que interessante. Na ausência de um campo aplicado, a gente tem as partículas magnéticas, cada uma ali, vibrando para um lado. É como se fossem moléculas de um gás, assim. Tá? Inclusive, eu vou usar muito ideias do Boltzmann, da mecânica estatística, nessa dedução do modelo do Langevin, porque é a mesma coisa. O movimento browniano, ele é isotrópico, no sentido de que ele não tem direção preferencial. Tá? Cada vez um kick vai para um canto e tal. A superfície matemática mais isotrópica que existe é a esfera. Qualquer direção que tu pegar e medir a distância do centro ao raio vai dar o mesmo valor, R. É isso que define uma esfera, essa isotropia, essa independência da direção para você avaliar uma métrica constante do teu sistema. Então a superfície esférica ela é isotrópica por excelência, por vocação divina. Tá? Aqui eu tenho uma esfera, que é uma superfície isotrópica e que vai ser usada como recurso geométrico para eu chegar nessa expressão que eu mostrei na equação 3, que está sendo aplicada para o número de partículas que possui dipolos alinhados entre θ e θ mais dθ, sem um campo aplicado, que é um contexto browniano isotrópico. Olha só que interessante. Aqui eu tenho uma areazinha. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou mais para cá. Aqui eu tenho uma areazinha rachurada. Vocês devem estar vendo aqui. Esse cara aqui, né? E essa área é como se fosse um pedacinho. Você tem uma laranja, uma casca, e você está tirando ali, velho, um filete assim. Aqui eu estou fazendo uma avaliação numa espessura que é dθ. Então, o θ, esse ângulo aqui, isso aqui seria uma esfera de raio unitário, aí depois aqui 1 ao quadrado, inclusive, tá? Então, numa esfera de raio unitário, essa área rachurada seria o quê? Vamos fazer a conta fácil aqui. Vou pegar aqui um círculozinho, tem um triângulo aqui, hipotenusa 1. Esse cateto aqui, ele vai ter dimensão seno θ, né? E aí, para você pegar essa área rachurada, seria 2π vezes seno θ, que seria 2πr, seria... Vou pegar essa areazinha aqui, eu tenho um círculo. Aí eu abro, 2πr. Só que r é seno θ.
e eu multiplico por dθ para ter essa espessura. É como se eu pegasse essa casquinha e abrisse ela e ela virasse tipo um retângulozinho. Essa casca aberta. E ela vai ter aqui, ó, uma dimensão de seno θ, de 2π seno θ, perdão. E aqui, dθ. Então, dθ. Pronto, agora eu tenho essa área rachurada. Isso seria uma área, um pedaço específico de uma esfera de probabilidade de distribuição angular que tem uma área total, 4πr², que é a área da esfera, e aí todas as partículas têm que ter seus ângulos dentro dessa área total, que representa todas as possibilidades de orientação, e o número de partículas que vai estar entre aquele ângulo vai ser o pedaço dessa área global da esfera ponderado pela área total. Isso aqui é uma razão entre áreas, que vai te dar uma probabilidade, um número de partículas possível, provável, que vão estar entre θ e θ mais dθ. Vai ser o pedaço da área rachurada em relação à área total da esfera. Né? Se você pegar tipo, isso daí e aumentando esse dθ assim, para pegar a esfera inteira, isso vai dar 4πr². Você integra isso na esfera inteira. Ou seja, todas as partículas têm que estar com todas as direções possíveis. Então daí a gente pega então essa informação de que esse número de partículas que vai estar entre θ e θ mais dθ vai ser o número total de partículas n, que multiplica essa probabilidade aí que vem de uma argumentação assim puramente geométrica, tá? O que é isso aqui, meu Deus? Não, eu quero uma caneta. Então só para falar que isso aqui, esse n, isso aqui é importante, é o número total de partículas. Maravilha, tá? Bom, então agora sim a gente vai pegar essas informações e a gente vai tentar meio que linkar elas num contexto no qual as partículas estejam na presença de um campo. Por quê? Diga. Não está compartilhando a tela, desculpa interromper. Ah, não, que bom que você interrompeu. Então, de novo. Tem que compartilhar, senão vocês estão lascados, não vai fazer sentido nenhum. Ai. Então, compartilhar uma janela. Eu quase que eu compartilho de vocês. Qual que é a minha? Ah, não, é a tela inteira que eu tenho que compartilhar. A tela inteira. Cara, não aguento mais esse rolê, velho, de Meets, de tela, de compartilhar e de computador. Enfim, então agora que a gente vai meio que basicamente agora, pessoal, tentar adaptar o nosso modelo a um contexto de fluidos magnéticos, né, no qual as partículas não vão estar mais na ausência de um campo, mas na presença. E aí, para isso, a gente vai introduzir aqui uma ideia da mecânica estatística chamada fator de Boltzmann, que é muito utilizado em teoria cinética dos gases, né? Um fluido magnético, nesse contexto que a gente entende, né, de uma suspensão coloidal de partículas muito pequenininhas que estão sujeitas à ação desse movimento browniano, é como se fossem moléculas num gás, assim. Então, a temperatura, por exemplo, ela é uma variável de estado importante para descrever a estatística do meu sistema, sabe? Então a gente vai começar a beber um pouco da mecânica estatística para poder descrever esse sistema num contexto em que eu vou aplicar um campo externo e vou então com isso trazer um mecanismo determinístico, mas que vai estar sempre competindo com um mecanismo probabilístico que está associado à flutuação das moléculas do líquido, né, por essa agitação térmica. Então vai ser sempre um lance meio probabilístico e determinístico brigando para reger uma certa dinâmica. E isso vai ser então incorporado por meio da mecânica estatística. O que ela nos informa é o seguinte, deixa eu pôr aqui de azul para ficar bonitinho. Vou escrever um textinho aqui. A mecânica estatística nos informa que a probabilidade de obtermos um estado de energia W deve ser proporcional a... Isso aqui é uma coisa muito legal, que chama fator de Boltzmann. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante. Mas esse número, então, de partículas que vão estar entre esses dois estados, tem que ser proporcional... Vou pôr aqui melhor.
proporcional assim a uma exponencial de menos W sobre kBT. Esse kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura e W é um estado de energia do meu sistema. Quando você olha aqui para essa proposta da mecânica estatística de uma relação de proporcionalidade, esse cara aqui, ele chama-se fator de Boltzmann. Tem a ver até com entropia, isso é uma coisa mais linda do mundo, assim. Eu estava esses dias estudando, e eu até gravei uma aula no canal sobre isso, sobre a entropia de Boltzmann. É uma aula sobre entropia, que é muito legal, assim. Eu acho que é a minha melhor aula do canal, assim, no meu entendimento. E o Boltzmann ele tinha uma ideia muito interessante para a entropia, né? Ele define a entropia como uma medida do número de estados possíveis nos quais a matéria pode se organizar internamente para dar origem a um dado macroestrado conhecido. Ou seja, quando eu pego e meço a temperatura de uma substância pura num contexto termodinâmico, essa temperatura, junto com a pressão, sei lá, elas vão ser utilizadas como variáveis de estado para definir um estado termodinâmico. E esse estado, ele é conhecido. Agora, existem várias maneiras diferentes pelas quais as partículas que compõem esse sistema podem se organizar para dar origem a esse macroestado que eu conheço. E o número de maneiras possíveis pelos quais a natureza pode se organizar para dar origem a esse dado macroestado está associado a essa entropia, que é a entropia de Boltzmann. A entropia de Boltzmann, que a gente chama de S, né, ela é proporcional ao ln de ômega, vamos pôr assim, em que esse cara é o número de microestados da matéria por uma dada configuração de um macroestado. Então, quando você pega, por exemplo, uma tabela termodinâmica, essa tabela termodinâmica, se eu pego duas variáveis de estado e defino um estado termodinâmico, é como se eu falasse assim, beleza, eu sei o estado dessa substância, mas dentro dela eu não tenho noção do que está rolando. Tem várias maneiras diferentes dos elétrons estarem interagindo que podem dar origem a isso que eu acho que eu sei. Então a entropia tem muito a ver com probabilidade nesse contexto da mecânica estatística. Veja, a própria entropia de Boltzmann, você deduz isso, e eu tenho aqui uma dedução que eu estava estudando esses dias, está em algum lugar do meu livro de mecânica estatística, acho que é esse aqui, ó. É o Statistical Mechanics do Macquarie. E assim, cara, foram, sei lá, velho, 18 páginas de argumento e tal, para eu chegar e conseguir de fato entender essa entropia de Boltzmann. Tá tudo aqui bonitinho, né? Esse aqui seria um mini curso só para chegar nessa relação. Mas fato é que vocês percebam que tem um ln aí, cara, e nesse fator de Boltzmann que vem aqui pra gente, para dar um argumento assim mais estatístico que eu vou usar para propor um modelo de função de distribuição orientacional para essas partículas, aparece uma exponencial de alguma coisa. Né? A exponencial e a ln são funções matemáticas meio que irmãs. Então essa proposta do fator de Boltzmann vem dessa ideia de entropia mesmo de Boltzmann. E de qual é que é desse cara? Se eu olho para essa proposta exponencial de menos W sobre kBt, né, quando o W fica muito grande, né, a energia é muito alta, essa exponencial tende a zero, porque é exponencial de menos isso. Né? Então a chance de você encontrar alguma coisa estável, com alto nível energético, na natureza é muito pequena. Né? Até quando você pensa em radioatividade, por exemplo, esses materiais que a galera sintetiza, que tem uma porrada de nêutron e tal, esses caras duram pouco tempo, é instável, assim, porque é um estado de energia muito alto que não é comum de você ter na natureza. A natureza busca estados energéticos mais baixos, é mais estável. Então essa proposta da mecânica estatística de que esse número de partículas e tal dependa dessa exponencial, sendo W, né, um estado de energia, isso faz algum sentido para a gente. Então eu vou usar essa informação, né, para fazer uma correção para um contexto do número de partículas que vai estar ali orientada entre θ e dθ na presença de um campo. Quando eu introduzo um campo externo, eu introduzo um mecanismo determinístico. Essa expressão 3 é sem campo.
Então ela é uma referência para mim que eu vou corrigir por um efeito do campo usando o fator de Boltzmann. Porque esse cara tem que ser proporcional. Então, num contexto de campo aplicado, eu vou propor o seguinte. Tá ficando boa essa aula, massa, velho. Eu tô ficando bem orgulhoso do meu discurso. Hoje tô feliz e tô aqui reconhecendo isso porque tá ficando organizado na minha cabeça. Então, na presença de um campo externo que adiciona um mecanismo determinístico ao problema, podemos unir todas essas informações para propor que, e então é uma proposição, isso aqui é um modelo teórico, depois ele vai ter que ser validado por experimentos e tal. Vou mostrar alguns artigos depois de comparação desse modelo do Langevin com simulação computacional e com experimento. Esse é um excelente modelo teórico, na verdade. Pode parecer uma coisa muito louca, mas esse modelo é maravilhoso. Ele captura bem a física de fluidos magnéticos. O que a gente vai propor é o seguinte, que esse número de partículas que vão estar orientadas entre θ e θ mais dθ na presença de um campo externo vai ser igual a n sobre 2, exponencial de menos w sobre kBt, que multiplica seno de θ dθ. Eu peguei aquele n sobre 2 seno θ dθ, que é o número de partículas que vai ter essa orientação sem campo, e multipliquei por um fator de Boltzmann, que é meio que um peso que eu dou para a minha função de distribuição de probabilidade, que vem da mecânica estatística, para adicionar esse efeito do campo, que vai estar associado a uma competição entre um mecanismo determinístico, que tem a ver com esse W, e um probabilístico, que tem a ver com KBT, que tem a ver com a agitação térmica das moléculas. Tem tudo a ver com a gente isso daqui. Está fazendo bastante sentido e é o que iremos utilizar. Então isso é a equação número 4. Eba. Vamos aqui fechar esse box, isso aqui vai ser importante para a gente. Espero que estejam entendendo o caminhar da carruagem. Se tiverem alguma dúvida, assim, isso é normal, mas até assim, é bem possível que alguma dúvida desse momento seja sanada ainda nessa aula, sem que você precise perguntar, porque eu vou tentar meio que amarrando aqui essas informações todas para a gente chegar num modelinho bem legal. Bom, agora, o que eu vou assumir aqui? Eu vou colocar mais um porém, assim, para tentar chegar no modelo legal. Vou escrever o seguinte. Entretanto, aí você fala, putz, já começou com entretanto, não é um bom sinal. O momento de dipolo efetivo, então aquele cara que irá contribuir efetivamente para a magnetização da suspensão é dado pela projeção do momento de dipolo individual de cada partícula na direção do campo. O que eu quero falar é o seguinte, vamos pôr na forma de uma equação, que a média do alinhamento dos momentos de dipolo de todas as partículas que de fato vai contribuir para a magnetização de equilíbrio da suspensão seria uma média da projeção de M na direção do campo para todas as partículas. M cosseno θ é a projeção do dipolo no campo. Quanto maior for essa projeção, mais alinhadas as partículas estarão com o campo. Então esse é o cara que efetivamente vai contribuir para essa minha propriedade que eu chamo de magnetização. Isso já em termos de módulo e tal. Como que isso poderia ser calculado, né, para a gente usando essa informação 4, essa função de distribuição de probabilidade? Isso vai ser calculado por meio de um conceito chamado expectância, esperança, valor esperado. Vocês devem ter visto isso num curso de probabilidade estatística, assim, né? É um curso básico, assim, de graduação de engenharia e tal. Então, a estatística, ela pode dar para a gente uma informação muito útil, que é o seguinte: esses caras que serão efetivamente utilizados, né, para computação da magnetização seriam essas médias volumétricas, que seriam dados por uma integral de 0 a π de ms, que é o valor do dipolo, o módulo do dipolo do material que compõe a partícula, uma propriedade da partícula,
cosseno θ. Essa é a variável que eu quero tirar a média. Isso aqui é para uma partícula só. Então eu vou integrar em todo o espaço de probabilidade de orientação das partículas, que multiplica a minha função de distribuição dθ. Né? Isso aqui seria o valor médio e do número de partículas vezes essa média. Para eu ter só o valor médio da propriedade, eu faço uma normalização pelo número de partículas, que é simplesmente nθ dθ. Então é como se eu estivesse aqui normalizando uma coisa pela outra. Tá? Isso aqui seria o valor médio. Deixa eu escrever aqui. Valor médio dos momentos da projeção, ótimo, dos momentos de dipolo das partículas na direção do campo. É o que eu vou usar para definir a minha magnetização. Isso aqui embaixo seria o número total de partículas. Essa integral em todo o espaço de possibilidade de orientação. Número total de partículas. Repara que é de 0 a π e não de 0 a 2π, tá? Porque por aquele desenho, a forma que eu defini o que seria essa função, ela pega aquela área rachurada, que ela é simétrica para cima e para baixo. Então 2π seno θ dθ pega já os dois pedaços da esfera. Você integra só de 0 a π para pegar tudo, né? E esse cara aqui, ele seria... como é que eu posso escrever? O valor médio da projeção desses dipolos multiplicado pelo número de partículas. Porque eu estou integrando esse cara em produto, tá? Isso aqui também tem a ver com a ideia, vou até pôr aqui embaixo, esperança, valor esperado, expectância, são sinônimos. Então, se ficou alguma dúvida aqui, consultem um curso de PE, mas o fato é que se uma variável aleatória ela tem uma função de distribuição de probabilidade e ela descreve um evento, né, probabilístico, então o valor esperado de uma variável que dependa dessa função de distribuição vai ser ela vezes a função integrado. É para onde ela tende a ir. Tá? Então isso aqui é uma ideia da estatística mesmo. Bom, então agora eu estou com a faca e o queijo na mão para fazer uma bagunça aqui nesse sistema. Se até agora você foi um bravo guerreiro, uma brava guerreira que conseguiu entender todos os pedaços de argumentação, agora é só matemática. Agora é só brincar de matemática, tacar uma equação na outra, integrar por partes, substituir variáveis, agora é se divertir e é o que farei. Então, só para a gente organizar antes, né, o nosso raciocínio, vamos pegar esse quadro. Comecei com esse torque magnético por volume, o módulo dele. Peguei e multipliquei pelo volume da partícula, então tem aqui um torque magnético numa única partículazinha, conheço muito bem, vem lá daquela teoria de torque atuante sobre a matéria dipolar. Computo a energia que um campo magnético vai gastar para girar a partícula em sua direção. Introduzo uma função de distribuição angular, porque o rolê aqui vai ser probabilístico, porque não é só uma partícula, é um monte de partícula, tem agitação térmica, então para eu tirar informações de uma partícula e levar para todo mundo, eu tive que colocar estatística. Computo, na ausência de um campo magnético, o número de partículas que vai ter dipolo entre θ e θ mais εθ, tem uma expressão. Introduzo um fator de Boltzmann, porque agora tem um campo. Eu começo com uma partícula, aí muitas partículas sem campo, aí muitas partículas com campo, eu vou adicionando informação, mecanismo, ideias, função de distribuição, fator de Boltzmann, e no final eu tenho essa expressão para o número de partículas. Aplico isso como função de distribuição de probabilidade para calcular um valor esperado da projeção dos dipolos na direção do campo para uma suspensão inteira. E tem essa expressão. Agora, meu amigo, vou pegar 4 e vou tacar em 5. Beleza? Olha aqui 4, olha para 4, namora 4, fala, putz, 4, entendi. Olha para 5, namora essa expressão, sente no coração, porque agora a gente vai fazer conta. Beleza, vamos um pouquinho mais uma página.
nova página após. Utilizando 4 em 5. Aí tu vai ter uma expressão bem grande, até vou pegar aqui minha cola, porque esse daqui não estou a fim de gastar muito tempo. Isso para estimar esse momento médio, tá? Esse cara então vai ser a integral de 0 a π de ms cosseno θ, que é a projeção, é a variável que eu quero saber a média, n sobre 2, que é a minha função de distribuição, exponencial de menos w sobre kbt, aí esse é o Brasil bonito, seno de θ, dθ, tudo isso sobre... Não, essa está muito feia, vamos pôr uma coisa reta aqui. Pronto. Tudo isso sobre a integral de 0 a π de n sobre 2 exponencial de menos w kbt. Eu confesso que para mim, assim, essa parte mais relaxante da aula. É claro, eu sou o otário que fica organizando os argumentos, as histórias, e tem que falar o tempo inteiro. Agora eu paro de falar e fico só fazendo conta, assim, é relaxante para mim. É a parte mais suave. A parte de bolar o discurso, de organizar as ideias, os exemplos, eu gosto muito, na verdade, assim, eu adoro. É a parte que eu me sinto mais vivo, assim, tipo, demandado, né, intelectualmente. Essa aqui para mim é o relaxamento final da aula. É que nem o Pilates que eu faço. O Pilates a gente chega no lá, porque eu tenho problema de coluna, e no começo fica de cabeça para baixo, fica que nem um morcego, gira, pá, contramola, uma canseira. No final tem uma massagenzinha, que é a parte mais suave, que é a parte que eu mais gosto, assim, da aula. Né? Então aqui agora é a minha massagem, é fazer conta. Bom, fazer conta é legal, aqui tem n sobre 2, aqui também tem. Né? O número de partículas não depende de θ, e isso é uma coisa muito maravilhosa. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Essa equação aqui eu vou chamar de 6, só que repara que ela tem um W aqui. Esse W, ele apareceu antes, meu amigo, ele está aqui em 2. Ó. Então eu vou pegar 2 e vou tacar em 6. Aí vai ficar um Brasil bonito demais, porque agora vai aparecer mais θ, e vai ser um monte de integral em θ, de seno e de cosseno. E daí que vão aparecer as funções hiperbólicas do modelo de Langevin. Ah, capaz. Eu fico felizão, velho, dando esse tipo de aula, velho, real. Tava cansadaço, porra, nem queria dar aula, tava à noite já com preguiça, agora já tô tipo animado de novo. Então, isso é um sinal, assim, é um sinal claro que eu tô na profissão certa. Se tu tá numa profissão em que tu, tipo, 8 horas da noite, tá dando uma aula para 4 pessoas e gravando, depois de um dia cansativo, sol, secura, Brasília tá um clima horrível. E eu começo a aula cansado, eu acabo ela depois de gastar energia relaxado ou com energia, é porque eu tô no lugar certo, né? Isso é um bom indício de que eu, pelo menos a profissão, eu escolhi direito, assim, legal. Então eu tenho aqui 2 e eu vou tacar 2 em 6. Então tacando 2 em 6, cadê meu lápis? Eu vou ter então, essa média vai ser a integral de 0 a π, vai ficar um negócio bonito, ms cosseno θ. Aqui, cara, para não ficar muito grande a exponencial, vou pôr tipo assim, esp. Vou escrever assim, tá? Então de menos 1 mais cosseno θ, μ0 ms h sobre kbt. Essa aula ela é mais importante do que vocês imaginam, tá, pessoal? Assim, tipo, essa é uma aula muito importante desse curso e que vai dar ideias pra gente muito relevantes e muitos insights sobre essa física de fluidos magnéticos, assim. Então, assim, atenção. Aqui eu vou ter 0 a π de uma exponencial de menos 1 mais cosseno θ μ0 ms h sobre kbt seno θ de θ. Repara que apareceu um parâmetro aqui que é o μ0 ms h sobre kbt. Uma pergunta para vocês de casa meditarem. Qual seria a unidade desse cara, véio? Você pode chegar nisso daí, velho. Né? Arthur tá fazendo um sinal que não sei se é socorro ou se é nenhuma unidade. Espero que seja a segunda opção. A segunda opção. Né? Não tem nenhuma unidade. Esse cara é um cara adimensional, porque
Bom, se todo mundo tem que ter unidade de mzinho, né? Eu tenho mzinho dentro da integral, no núcleo dela, da de cima, né? No numerador. Cosseno de θ que não tem direção, uma exponencial de uma coisa inteira. Nada tem dimensão, então essa razão é um adimensional. Eu vou chamar de alfa esse cara. Esse cara é um parâmetro adimensional muito importante que eu uso, inclusive, nas minhas simulações de muitos corpos, como parâmetro de entrada da simulação. Qual que é o valor de alfa? O alfa, então, é um cara adimensional, que apareceu aqui, ó, bonitinho. O Diogo deve estar feliz da vida também, porque o Diogo há um tempo trabalha com alfa, é meu aluno de PIBIC, que faz simulação. Ele é o cara que preenche os arquivos de entrada e muda o alfa. De onde que veio o alfa? Aqui o alfa brotou, assim, na dedução natural, espontânea desse modelo. Então esse cara será chamado de alfa. E aí, cara, eu vou organizar, porque está ficando uma integral muito difícil de integrar. Eu vou chamar o seguinte. D de cosseno θ, dθ, se eu diferencio esse cara, esse aqui vai ser menos seno θ, a derivada do cosseno. Então, eu vou definir um diferencial de cosseno θ como sendo menos seno θ dθ. Porque aparece aqui, ó, seno θ dθ. Então eu vou usar esse cara como se fosse um diferencial de um cosseno θ, a menos no sinal, para poder compactar um pouco mais. A minha equação está muito grande, está muito confusa. Então eu vou usar essa informação do alfa e chamar esse cara aqui e vou aplicar isso na equação de cima. Mas assim, antes, está ficando muito feio esse quadro, e como a aula está muito boa, modéstia à parte, eu não vou estragar minha aula com uma lousa feia, não. Eu vou organizar minha lousa aqui antes, bonitinho, para a gente ter uma aula bacana, organizada. Então eu vou diminuir esse tamanho, porque não precisa ficar tão grande, também nem tão pequeno assim, porque tem gente que pode não conseguir enxergar, e aí é vacilo. Então eu vou diminuir aqui, esse tamanho aqui, vou pôr esses caras aqui, e vou escrever assim. O que eu vou escrever? Caralho. Por enquanto, só vou escrever quem a gente vai usar eles, tá? Então, usando isso daqui, na minha expressão que eu tinha aqui em cima, para compactar um pouco, eu chego na seguinte equação, que eu vou chamar de equação 7. A média dos meus momentos de dipolo projetados na direção do campo vai ser menos a integral de 0 a π de ms cosseno de θ. E aí aqui, cara, que coisa legal, é muito bonito, porque aqui dentro da exponencial eu tenho uma soma, né? Menos 1 mais cosseno θ. Exponencial de a mais b é igual a exponencial de a vezes exponencial de b. Eu posso somar os expoentes. Então aqui eu vou quebrar em duas exponenciais. Vai ficar então exponencial de menos alfa, e aqui vai ficar um exponencial de alfa cosseno θ. Tudo isso de cosseno θ. Ficou muito feio isso aqui, vou pôr de novo, cosseno θ. Não, vamos pôr aqui um negócio bonitinho. O menos ficou de fora, esse menos vem dessa relação aqui, ó. Porque o que tinha era seno θ dθ, então veio o menos de fora. Quebrei em duas exponenciais, porque ficava um exponencial de menos 1 mais cosseno θ, que multiplicava alfa. Então, exponencial de menos alfa mais alfa cosseno θ. Então, quebrei em duas exponenciais. Aqui embaixo fica menos... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Sempre que eu tô com a régua assim habilitada e vou fazer uma reta, eu falo, ah, meu Deus, eu tenho uma reclamação assim, padrão, acabei de perceber isso. Então, 0 a π de exponencial de menos alfa, exponencial de alfa cosseno θ de cosseno θ. Ah, que coisa mais bonita. Isso aqui eu posso então organizar, porque, velho, alfa não depende de θ, de cosseno θ. Então, dane-se. Corta aqui embaixo. Posso tirar da integral e cortar. Né? Alfa não é a função do ângulo. O menos com menos também corta. E aí, o que eu vou ter vai ser integral de 0 a π desse ms cosseno θ, exponencial de alfa cosseno θ de cosseno θ. Que coisa linda, eu fico feliz, velho, de alegria, com beleza, velho. Tem umas aulas realmente que alegram o nosso espírito pela beleza em si, assim, só por isso. Eu vou dar, inclusive, pessoal, uma palestra na semana universitária, eu acho, que vai ser aberta ao público pelo StreamYard e tal.
que o título vai ser A Beleza e a Mecânica dos Fluidos. Vai ser uma palestra sobre estética, usando a mecânica dos fluidos como referência para a percepção da beleza, assim, por meio das equações, da cronologia histórica, das ideias que ela concatena. Vai ser muito bonito. Então, assim, eu vou colocar no meu canal aqui a divulgação quando chegar esse momento. Estão todos convidados, assim, eu quero que tenha um monte de gente para a gente bater papo, conversar, discutir, né? Estão convidados, depois eu passo os detalhes, vai ser bem legal. Bom, então aqui eu vou ter embaixo exponencial de alfa, cosseno θ, de cosseno θ. Eu tenho um problema que eu abro às vezes uns parênteses muito longos, né? E aí fica depois difícil de fechar, assim, então eu tenho que me policiar, cara. Assim, eu tenho consciência de que essa é um defeito meu como professor, mas enfim, estamos aqui para melhorar. Bom, essa expressão então ela está muito legal porque ela me inspira a fazer uma substituição de variáveis, porque aparece uma exponencial de cosseno θ, aparece um cosseno θ multiplicando essa exponencial aqui no numerador, aparece um diferencial de cosseno θ. Então, isso vai motivar a gente a fazer uma mudança de variáveis que vai ser a seguinte, né? Chamando x de alfa cosseno θ, de tal sorte que o meu dx vai ser alfa d cosseno θ, porque alfa é meio que um input. Para um dado alfa eu vou ter uma configuração de razão entre a energia do campo e a energia browniana, então ele não varia com esses parâmetros. E aí também em termos de limite de integração, curte só, para cá, se θ é igual a zero, o meu x ele tende a alfa. E se θ é igual a π, porque eu integro entre 0 e π, o meu x ele vai tender a menos alfa. Porque cosseno de π é menos 1. Tá? Então, se eu aplico isso, eu vou mudar os limites de integração e eu vou mudar também o núcleo da minha integral, o que vai estar sendo integrado. Se eu faço isso, aí eu vou ter um negócio bem mais simples. Próxima página. Que vai ser o seguinte, vai ser n médio, vai ser igual a integral entre menos alfa e alfa, maravilha, de ms x sobre alfa, ótimo, exponencial de x dx sobre alfa. Aqui embaixo eu vou ter integral de menos alfa a alfa da exponencial de x dx sobre alfa. Então esse d cosseno θ vira um dx sobre alfa, tá aqui minha setinha do mouse, tá? Esse ms cosseno θ é x sobre alfa cosseno θ daqui, ó. Então ms é x sobre alfa, e exponencial que era de alfa cosseno θ, alfa cosseno θ é x, então vira exponencial de x. Então tudo fica lindo e maravilhoso. Quando isso acontece, eu corto esse alfa com esse alfa, que aparece nos dois caras. Bom, e aí ms sobre alfa não depende de x, eu vou ter ms sobre alfa, que multiplica, ai que coisa mais linda, vai, uma integral aqui de menos alfa a alfa de x exponencial de x, isso é fácil de integrar, dx, se integra por partes, e aqui embaixo eu vou ter menos alfa a alfa da exponencial de x dx. Isso daqui, pessoal, eu não vou fazer para vocês não. Vocês têm que ter um pouquinho de trabalho, tá? Então, para casa, vocês vão integrar isso daí. Chegamos até aqui, velho. Até aqui eu conduzi vocês, peguei na mão, peguei no colo, amamentei vocês, sabe? Se eu tivesse tetas, né, para fazer esse gesto simbólico de passar o bastão, né, teria amamentado vocês, trouxe no colo aqui com vocês, galera. Vocês têm que fazer sozinho isso. Então, para casa, eu quero que vocês me mostrem o seguinte. Eu tô rindo de mim mesmo, cara. Como é bom rir de si próprio, né, velho? Não se levar a sério é a melhor coisa.
às vezes eu sinto que as pessoas me levam muito a sério, isso me incomoda. Eu falo, velho, não me leva a sério não, velho. Eu não sou tudo isso não, galera. Por favor. Então, para casa, mostre que o resultado dessa integração nos fornece o seguinte. Você vai ter que mostrar isso para casa. Isso aqui eu não vou fazer de jeito nenhum. Vou ter que pesquisar. Inclusive, para os meus alunos que estão aqui agora, para vocês quatro, isso aqui é estudo dirigido, que vai valer como se fosse questionário para aula de quinta-feira. Você tem até depois de amanhã para fazer isso, tá? Pronto. E aí eu não preciso preparar um questionário para vocês e tal. Porque quinta-feira a gente se encontra, discute os temas dos seminários, vocês vão me apresentar isso daqui e a gente vai prosseguir o nosso curso. Então, mostre que o resultado é M sobre MS. Esse cara vai ser igual a cotangente hiperbólica de alfa menos 1 sobre alfa. Você vai integrar essa exponencial nesses limites, vai ter que provar isso daí. Essa razão, ela é conhecida como uma função de Langevin. Uma Langevin function. Função Langevin. Melhor, vamos por função aqui, porque... Pronto, função Langevin. Em homenagem a esse brother. Então a função Langevin é cotangente hiperbólica de alfa menos 1 sobre alfa. Para eu finalizar isso, o que isso tem a ver com M0? A gente já viu na última aula, então vimos já. Então para vocês deduzir isso aqui, tá pessoal? Isso aqui é para casa, mostrar isso. É a nossa atividade já. Para quinta-feira para vocês. Vocês estão há muito tempo sem tarefa, sem questionário, só nesse blá 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 todo. Vamos fazer umas continhas aí. Então a gente também viu que a magnetização ela era aquele número de densidade, né, número de partículas sobre volume, que multiplicava essa média desses alinhamentos. A gente viu que tinha uma componente da magnetização de saturação, que era M vezes esse MS médio. A gente viu que esse MS também poderia ser dado, se eu combinava essas informações, como φ, que multiplicava MD. Esse cara aqui seria a magnetização das partículas, não do ferrofluido. Então, a magnetização de saturação, que é o valor máximo para onde essa propriedade pode ir quando todas as partículas magnéticas estão alinhadas na direção do campo, ela depende da fração volumétrica de partículas, simplesmente, e da magnetização das partículas, então fração volumétrica. São essas duas propriedades que definem o valor de saturação de um ferrofluido, o quão concentrado ele é em partícula e o quanto essas partículas conseguem se magnetizar. E se eu junto essas informações todas num contexto de equilíbrio, né, eu vou ter aqui, porque eu tenho esse valor de M aqui, ó, essa média, e tenho esse cara aqui também, e tenho aqui o MS, e tenho aqui o MS. Na verdade, esse MS aqui não seria a média, seria o próprio MS, né, que seria o dipolo da partícula. Se eu junto tudo isso daqui, num contexto de equilíbrio, eu vou ter que o meu M0 sobre MS, esse cara vai ser simplesmente a minha função Langevin. O que esse cara aqui representa pra gente do ponto de vista físico, velho? O comportamento da função Langevin em função de alfa, eu posso mostrar isso daqui da minha tese, quer ver? Eu fiz muito isso, cadê minha tese? Não é isso aqui não. Toda hora eu fecho a minha tese e tenho que abrir ela de novo depois. Tese, abrir aqui no ocular, que eu estava já usando esse cara aqui. Então, o comportamento desse cara... Meu Deus do céu, tem muita coisa aqui, velho. Ctrl, Alt, Shift... eu tô com 4 áreas de trabalho, 2 telas... Enfim, o comportamento dessa função aqui, Langevin, eu usei isso para validar o meu código de simulação, né? Eu escrevi um código que ele faz uma simulação de uma estrutura periódica de partículas magnéticas que interagem entre si para simular, para emular um ponto de ferrofluido com suas partículazinhas ali e tal. Aqui tinha 2.500 partículas, numa fração volumétrica de 15%. Então, nesse contexto aqui, só para dar um exemplo, eu usei esse modelo de Langevin para validar o meu código. Eu tenho aqui vários resultados, eu queria mostrar para vocês esse comportamento, para vocês entenderem como que isso
se traduz na perspectiva física. O problema é achar as coisas aqui, velho. Minha tese eu fiz há tanto tempo que eu tenho dificuldade de achar, mas eu vou achar porque eu que escrevi, eu lembro desse cara aqui. Cadê? As partículas alinhadas, nessa aqui é outra parada. Não, essa aqui eu acho que eu estou lá no final da tese. Calma aí, pessoal, que eu vou achar. Aqui, velho. Estava antes. Né? Esse aqui seria um comportamento típico. Desculpa a demora. Dessa razão M0 sobre MS em função de alfa. Essa linha aqui pontilhada, essa linha contínua, perdão, é o modelo de Langevin, o que eu acabei de deduzir. Essas bolinhas aqui com barra de erro são as minhas simulações computacionais. Ah, por que tem barra de erro? Porque eu faço um tratamento estatístico dos meus dados numéricos. Eu simulo ao mesmo tempo 100 experimentos numéricos com configurações iniciais diferentes, né, não correlacionadas do ponto de vista estatística, randômicas, com o mesmo número de partículas e assim, construo um conjunto de números randômicos independentes para cada uma dessas realizações para simular a cada instante de tempo a força e o torque browniano em cima de cada partícula. Então eu faço experimentos numéricos computacionais independentes para tirar a cada time step uma média da minha propriedade e eu tiro um desvio padrão entre esses experimentos numéricos. Então tem barra de erro, é como se fosse um experimento, a minha simulação numérica, tá? E percebam que ela bate muito bem com o modelo de Langevin, principalmente para alfas maiores aqui. Aqui eu estava com um contexto de 5%. Em 5% que é diluído, né, eu tenho uma boa concordância. Um pouquinho aqui de divergência entre a simulação e o Langevin. E aqui é interessante, porque eu dei um zoom nessa divergência, porque aqui eu comparo com outros dois modelos teóricos, são mais recentes, de 2001, de uns físicos russos, do Ivanov e da Kuznetsova, que são modelos de equilíbrio que já computam um pouco o efeito das interações entre as partículas. Porque o modelo de Langevin, ele considera só uma interação campo-partícula, e não as interações partícula-partícula. Aí veio uma galera da Rússia, eu tenho aqui para mostrar para vocês, e em 2001, pesquisa, material de estudo, papers, isso aqui, velho, acho que são sistemas particulados, eu separo por categoria. E o artigo é de 2001, é esse aqui, no Physical Review E. Aqui é um artigo de 2001, né, do Ivanov, que é um cara que eu admiro profundamente, assim, super simpático, um grande assim, cara da nossa área, e a Kuznetsova, uma física russa também brilhante, em que eles propõem uma extensão do modelo de Langevin. Então aqui ele tem uma equação, que é a equação 30, no qual o valor de equilíbrio da magnetização num contexto em que até 3 partículas estão livres para interagir entre si, então aqui ele já incorpora esse efeito, vai ser o modelo de Langevin, que multiplica 1 mais uma correção, que depende de derivadas dele mesmo e tal, para computar essas interações. Isso vem, galera, de uma física estatística densa, mas muito densa mesmo, né? Então esse aqui é um artigo teórico assim, de física estatística dos russos, em que eles consideram, aqui, ó, chama Magnetic Properties of Dense Ferrofluids, ou seja, para ferrofluidos mais concentrados, qual que seria a influência das interações das partículas nas propriedades magnéticas desses caras? Então eles consideram aqui um modelozinho teórico que autoriza até trios de partículas a existirem. Então o modelo ordem φ cubo. Enquanto o modelo de Langevin é ordem φ, e basta eu pegar aqui, ó, a minha lousa para poder argumentar isso, ó, se M0 sobre MS é Langevin de alfa e MS é φmd, então daqui eu consigo ver claramente que M0 vai ser φmd que multiplica Langevin de alfa. Ele é um modelo ordem φ. Esse modelo aqui do Ivanov é um modelo que já é ordem φ cubo, φ quadrado. Depois ele expande aqui. E aqui é legal que ele mostra assim, né? Deixa eu pegar aqui a magnetização, que é a nossa propriedade. Aqui é para várias propriedades, tá? Aqui no final que está a magnetização, que é que me interessa. Então é um modelo que já computa as interações, ordem φ e tal. E aqui ele mostra, né? 2 curvas assim para ferrofluidos mais densos. Se bem que isso aqui tá ruim, velho. Deixa eu ver que seria bolinha e quadradinho, 1 e 2. Isso aqui é uma comparação, né, com dados experimentais do modelo dele, 1 e 2,
Então ver que o modelozinho que é a curvinha contínua, teórica, que já existe hoje em dia, bate bem com dados experimentais, num contexto em que eu teria que ver aqui qual seria a fração volumétrica de partículas. Fato é que para regimes mais concentrados de partícula, eu tenho aqui um artigo que eu publiquei também que mostra isso bem, né? Deixa eu ver, pesquisa, artigos, esse aqui é um artigo de 2015 do Powder Technology, que a gente publicou. Esse artigo é muito bacana, eu tenho muito orgulho de ter escrito ele, foi o meu primeiro artigo da minha tese, assim. Nesse artigo aqui do Powder Technology, que é um trabalho de simulação numérica, eu mostro, por exemplo, como que o efeito das interações entre as partículas afeta esse comportamento de propriedades de equilíbrio por meio de simulação. Então aqui eu tento linkar snapshots da microestrutura das partículas com as propriedades. E tem um gráfico que eu acho muito legal, que diz respeito a essa aula de hoje, que é, cadê? Esse daqui. Esse daqui eu estou mostrando, a linha reta é o modelo de Langevin, isso aqui é em função da fração volumétrica, e aqui eu tenho simulação computacional usando um modelo numérico que não computa a interação entre as partículas direito e um que computa. A partir de 5%, o efeito das interações ele começa a ser muito importante. O desvio em relação a Langevin para 15% e o modelo do Ivanov já é altíssimo aqui. Então, assim, esse modelo de Langevin que eu deduzi na aula de hoje, esse trabalho todo, assim, só vai valer muito bem para ferrofluidos diluídos ou em configurações em que o campo aplicado é tão alto, em que tanto faz a interação das partículas. Por exemplo, aqui que o alfa cresce muito, alfa 20, mesmo se tiver φ igual a 15%, o campo é tão forte que ele domina as interações. Então o Langevin também funciona bem. Ou seja, existe uma combinação de parâmetros físicos que tem a ver com a dinâmica microestrutural que vão dizer se o modelo de Langevin funciona bem ou não e quando funciona. E existem modelos mais sofisticados, tipo do Ivanov, que também vão corrigir esse efeito. Tudo isso, pessoal, simplesmente para simular essa grandezazinha aqui, ó. O M0 pequenininho que aparece aqui. Uma variávelzinha pequenininha que aparece numa equação, tem toda uma teoria física por trás, de análise estatística, de microestrutura, para você computar. Isso daqui, para mim, mostra de maneira muito clara como em fluidos magnéticos o acoplamento da microestrutura ele é fundamental para a descrição contínua euleriana do comportamento dessas variáveis todas que descrevem o movimento de um fluido magnético na ação de um campo externo. Então espero que tenham entendido a aula de hoje, que tenham entendido a gênese do modelo, para que ele vai ser importante, como que ele é deduzido. E eu vou encerrar por aqui essa gravação. Eu espero, num próximo contexto, começar a falar um pouco mais dessa termodinâmica de fluidos magnéticos. Eu quero deduzir uma equação da energia para um fluido magnético. Então, a minha intenção para as próximas aulas aqui do canal, desse curso, é deduzir uma equação da energia para um fluido magnético, que a gente vai ter, então, todas as equações governantes, e depois a gente pode usar essas equações para abrir caminhos investigativos. E a equação de Bernoulli para o fluido magnético, o que seria? E a aplicação, por exemplo, de fluidos magnéticos para sistemas de refrigeração, que vai envolver uma termodinâmica de materiais magnéticos, e a convecção magnética. Então eu vou começar a abrir as aplicações e um fluido magnético num tubo, em função das equações. Eu tendo as equações todas, eu posso fazer o que eu quiser com elas. Eu tenho a base da teoria fechada de fluidos magnéticos. Então, um beijo no coração de vocês, até a próxima aula, já falei demais. A gente se vê aqui na próxima aula do canal. Até mais.